Boa noite. O programa desta noite traz para o centro da nossa roda um cientista que tem mais de 80 anos de idade, mas defende suas ideias com a energia e o vigor dos jovens de 25. Conhecido e respeitado no mundo todo, o Dr. Elcimar Coutinho dedicou mais de 6 décadas a estudar temas que mexem igualmente com homens e mulheres, como sexualidade, reprodução humana, fertilidade e impotência. O Dr. Elcimar defende o fim da menstruação e essa é apenas a mais conhecida das suas teses, sempre polêmicas. Baiano, nascido em Pojuca, o Dr. Elcimar vive em Salvador, onde fundou e dirige o moderníssimo Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana, CEPAR. Formado em farmácia e depois em medicina, sempre na Universidade Federal da Bahia, ele fez pós-graduação na França e nos Estados Unidos. Laureado na América, na África, na China e no Brasil, membro das principais sociedades médicas internacionais, hoje o Dr. Elcimar tem consultórios e clientes em São Paulo, Rio, Brasília, Recife e Belo Horizonte. Para conversar com o Dr. Elcimar, estão comigo hoje 2 jornalistas. Silene Pereira, editora de Medicina e Bem-Estar da revista Isto É, e Fernanda Bassetti, repórter da editoria Vida, do jornal Estado de São Paulo. Estão comigo também os jornalistas titulares do Roda Viva, Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. Nosso cartunista Paulo Caruso vai reproduzir com seu traço os temas da nossa conversa. Doutor Elcimar, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Agora, os temas da nossa entrevista já foram lançados nessa apresentação. Mas eu gostaria de começar pedindo para o senhor comentar a grande novidade nas relações de gênero no Brasil, que é a chegada, não é? O que me parece ser a chegada de uma mulher à presidência do país. Estou falando da Dilma Rousseff. Eu gostaria de saber se com esse fato inédito, o senhor espera alguma mudança nas questões de Estado que afetam a mulher diretamente, onde a opinião masculina sempre foi predominante. Eu acho que há uma... Olha, em primeiro lugar, deixa eu dizer do grande prazer e satisfação que eu estou de estar aqui com você mais uma vez, já que nos encontramos ao longo desses 30 anos, ou mais de 30 anos. 40, olha que horror. 40 anos. Pois é, e sempre uma satisfação enorme discutir esse tema com você, porque você é uma daquelas mulheres que rompeu a barreira da resistência masculina e passou a ser uma líder no jornalismo televisivo, escrito, etc. E você é um exemplo a seguir e tem sido seguida, infelizmente, não por tantas quantas deveriam estar lhe seguindo. Muito obrigado. Então, satisfação de estar aqui. Eu acho que sim. No caso da nossa presidenta, certamente que a gente não pode deixar de reconhecer que ela teve uma ajuda substancial do Lula, que foi realmente o agente responsável para fazer com que ela ultrapassasse essa barreira. Mas certamente que, aos olhos dele, ela era realmente quem merecia estar à frente dos destinos do Brasil. E ele era quem mais intimamente lidou com o trabalho dela e ficou certamente admirado, como ele ficou quando conheceu o vice-presidente da República, que disse: este vai ser o meu vice-presidente, quando viu que o vice-presidente, que era um líder da indústria, um camarada rico, e certamente todos esperavam um direitista, que seria o companheiro dele para ser vice-presidente. E esse acerto de escolher os parceiros é que eu acho contribuiu muito para o sucesso de Lula. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou perguntando se a gente vai ter alguma mudança substancial, a seu ver, se você está animado. Eu estou falando com relação à saúde. O que muda para a gente? Se ela vai falando fazer... basicamente de saúde. Ah, sim. Muito bem. Eu estou falando de temas polêmicos. E acabar chegando lá, né? Nós temos o tema do aborto. Esse tema ela vai ter que encarar com muito cuidado, porque certamente ela, durante a campanha, ela teve que se posicionar de maneira um pouco dúbia ou talvez até negativa em relação ao aborto. Desculpe, doutor Elcimar, o que o senhor pensa do aborto? Olha, eu estou numa posição muito confortável em relação ao aborto. Eu sempre defendi o direito da mulher se fazer abortar sempre que ela achasse necessário. Na Organização Mundial de Saúde, eu trabalhei num grupo de
um grupo de trabalho para resolver o problema do aborto no mundo, que já afetava a maior parte dos países, primeiro dos países comunistas todos, né? E havia, naquela época que eu estava na OMS, havia um aumento progressivo de países que se tornaram defensores do aborto. Eu, pessoalmente, eu acho que ninguém, não somente eu, olha o aborto com bons olhos. É uma interrupção da vida humana e é uma coisa assim como que negar a alguém que já existe o direito de chegar lá onde nós chegamos. Então, para todos os médicos, fazer um aborto é uma grande dificuldade. Não é somente moral, não, é sentimental. Quer dizer, uma coisa que ele se lembra do filho, do irmão, e o que seria dele se ele tivesse sido abortado não tinha existido. Mas acontece o seguinte, que a solução para o aborto não é simplesmente você legalizar o aborto. Porque o aborto, atualmente, perdeu todo o caráter negativo que ele tinha no passado, porque um aborto moderno, você nem pensa na existência de um ser lá dentro. A paciente, a mulher que ficou grávida, acha que está grávida, porque está com atraso de um dia de regra, ela toma uma antiprogesterona, um comprimidozinho que já se usa na França há 18 anos, se usa nos Estados Unidos há 15 anos, e ela não engravida. Mas para voltar à pergunta da Marília, doutora, o que a Dilma deve fazer em relação a isso? O que o governo deve fazer? Mas eu quero, antes que o senhor acabe, antes que volte para o assunto da política, eu quero perguntar uma coisa. Sua resposta ficou assim um pouco complicada. O senhor diz assim, não chegamos à questão moral se a pessoa cismar que está grávida e na primeira semana ou nos primeiros dias tomar um comprimido. Mas e se for fato consumado? Estamos falando de 1 mês, 2 meses depois. O senhor continua achando que é assim também? A questão moral não vai ser levantada? Olha, eu acho que a questão moral aí não diz respeito à minha opinião em relação àquela mulher que quer fazer um aborto. Ela não me consultou para saber o que é que eu achava. Ela quer fazer um aborto. Ela tem suas razões, algumas que ela não pode me revelar. Eu acho que ela tem o direito de fazer esse aborto. Tem mais. Se ela quiser fazer o aborto hoje, no Brasil, ela não terá dificuldade, porque ela fará isso ilegalmente. Mas se ela não quiser fazer alguma coisa contra a lei, ela dá um pulinho em Portugal e faz, legalmente. Por que no Brasil, que assim, é tão difícil a legalização do aborto? Que já ocorre em países até de tradição católica, muito mais pesado, onde a igreja teoricamente tem uma influência mais forte. Por que no Brasil essa discussão é tão difícil? O que emperra aí? Olha, o que mais emperra aqui é realmente a Igreja Católica. Quem mais emperra é a Igreja Católica, que, queiramos ou não, ainda tem uma enorme influência sobre a política. O que o cardeal Primaz vai dizer, que não vai dizer, sai em todos os jornais, vai para a primeira página de jornal, etc. Não era para ir. Não era para ter essa importância, mas ainda tem. Infelizmente, eu já fiz conferências só para os bispos do Brasil, todos reunidos para falar do aborto, para mostrar para eles que o aborto, do ponto de vista técnico, hoje, é uma coisa tão simplificada que retirou aquilo que os católicos usavam mais para impressionar as pessoas negativamente. Era a crueldade, era a sangria, sabe? O indivíduo entrar com a cureta e meter lá dentro, muitas vezes perfurar o útero, o risco de morte que existia no começo, mas que não existe mais. Não somente morte por hemorragia, por causa da perfuração do útero com a cureta, você usava as cegas. Hoje não se faz nada disso, isso é uma coisa totalmente do passado. Até quando a intervenção é feita pelo médico, por um ginecologista, o que ele faz? Eu inaugurei um centro de abortos em Nova York. E para essa inauguração, a Rockefeller Foundation me pediu que eu fosse lá falar e explicar o que é que nós queríamos fazer com aquele centro. Tinha sido legalizado o aborto nos Estados Unidos. Isso o quê? Década de 70? Por aí, década de 70. Eu fui convidado por Bob Landesman, que era o professor de ginecologia e obstetrícia na Universidade de Cornell e que era meu amigo muito, muito fraternal. E nós trabalhávamos juntos, fazíamos pesquisa juntos, ele me pediu para inaugurar e que ele iria dirigir esse centro. Bob era judeu. E quando nós discutíamos com o judeu antes da legalização, dizia, mas de jeito nenhum, por razões religiosas. Então, quando chegou o momento, eu indiquei ele para ser diretor do centro, porque nós iríamos fazer as coisas como elas deviam ser feitas. Primeiro, tentar
convenci a candidata a reconsiderar aquela posição dela. Se era isso mesmo que ela queria, porque o arrependimento é a pior coisa da vida. Você fazer contra si mesmo alguma coisa... A candidata ao aborto. Ao aborto. Tá. O aborto ia ser gratuito. Então, aquilo ia ter fila lá, nós sabíamos disso. E eu fui fazer essas colocações. A primeira coisa que se tem que fazer é tentar conversar com a mulher e, se possível, oferecer ajuda, porque se é por falta de ajuda, vamos tentar oferecer ajuda para ela não abortar. Eu tive uma paciente, um caso muito dramático, e é único na literatura, de uma mulher que tinha 18 anos de idade, tinha um mioma volumoso, e cuja mãe, que era francesa, era inclusive secretária da Aliança Francesa na Bahia, o nome dela já sai em jornais, revistas, posso citar aqui, Madou Salenave, e ela era francesa, tinha um certo relacionamento comigo, porque a minha primeira mulher era francesa, elas eram amigas, e ela me chamou apavorada que a filha ia tirar o útero. Estava internada no hospital português para tirar o útero. Eu disse, mas por quê? O que foi que aconteceu? Se ela está com um mioma enorme e não para de sangrar, já tomou 5 transfusões. E o médico, que é seu assistente, disse que a única saída é tirar o útero para ela sobreviver. Eu fui para lá, para o hospital, na mesma hora, e cheguei lá, falei com o meu assistente, disse, olha, vamos adiar isso 24 horas. Mas já está marcado para amanhã de manhã, já é a 4ª transfusão que ela recebe. Eu digo, vamos tentar interromper esse sangramento de maneira bem rápida, e se a gente conseguir, a gente adia a operação, porque a menina tem 20 anos de idade, uma menina bonita, uma francesinha, no começo da vida, inclusive já estava vivendo com o noivo dela, queriam ter filho e tal, e se enganou, pensou que a barriga estava crescendo, porque estava grávida e que aquilo era um aborto, não era. E aí eu tratei essa moça, essa história saiu na revista Veja, a página inteira, o primeiro mioma que regrediu, porque eu tratei, tirei ela do hospital e tal. Ela primeiro teve um par de gêmeos do sexo masculino, depois teve um par de gêmeas, sexo feminino, inclusive uma delas trabalha comigo, está com 20 anos de idade. Mas a história chega no terceira gravidez dela, que ela decidiu que tinha que abortar. Tinha que abortar. Mas ela não se prevenia? Não, ela não se prevenia, porque ela estava usando o anticoncepcional, mas se esqueceu de que tinha que tomar o anticoncepcional continuamente naquele tempo, era pílula todo dia, e engravidou tomando a pílula. Então, foi uma falha do anticoncepcional. Mas repare a história do aborto, onde é que ela chega. Aí ela chegou e me disse, olha, eu não vou ter essa terceira gravidez. Eu nunca pensei em ter 4 filhos, quanto mais 5 ou 6. E vai ver que é gêmeos de novo. E aí disse, olha, eu discordo de você, não pode fazer aborto, não. Você não pode fazer aborto, você já é uma figura pública e conhecida. Todo mundo vai querer saber o que foi que aconteceu com você depois desse terceiro filho. E você tem filhos lindos, 2 filhas e 2 filhos maravilhosos. Doutor Simar, razões econômicas, eu não tenho como criar 5 filhos. Mas vamos adiantar essa conversa. Não, espera, adiantar a conversa aí, veja aí o que é que aconteceu. Eu cheguei para ela e disse, você não pode... Você não deve e acho que você vai se arrepender profundamente se você fizer isso. Tem mais, aqui em Salvador você não vai fazer, porque eu já vou advertir a quem pode fazer que não faça, porque eu vou denunciar o Conselho de Medicina. Você não pode fazer, eu me responsabilizo por essa criança, se você não quiser criar, eu crio, mas você está na história da medicina. Você vai ter esse filho. Teve o filho que foi o melhor dos Bom, mas se ela não tivesse na história da medicina, o conselho teria sido o mesmo? Não. O senhor é polêmico pelo seguinte, doutor Elcimar. Foi o argumento que eu usei. Não, mas o senhor é polêmico. Mas ela podia ter o filho. Mas o senhor é polêmico por um outro motivo, além do mais. Quer dizer, o senhor defende a liberdade da mulher, a escolha da mulher sobre as suas decisões sobre o seu físico, no caso, na questão do aborto, e, ao mesmo tempo, o senhor declara publicamente que a maternidade acaba com a saúde da mulher. O senhor já falou isso, que estraga bastante. Então, aí fica todo mundo alarmado, falando assim, opa, eu vou ser grosseiro aqui, de repente vão falar assim, esse homem é aborteiro. Desculpe, eu fui exagerada para provocar alguma coisa. Realmente tem gente que acha que eu sou aborteiro, porque em muitos casos eu defendo o aborto. Já cheguei para defender, inclusive perante o juiz, não, a moça tem que se fazer abortar. A moça foi estuprada por indivíduos desconhecidos, este filho não merece nascer, esse menino ela não vai criar como filho dela.
Ela só vai se lembrar da cena terrível que ela passou. Ela tem direito a fazer aborto, eu assumo a responsabilidade. Mas isso a eu lei queria já botar prevê, né? Hã? A lei já prevê isso. Sim, a lei, mas até a lei ser ouvida, ela continua grávida. E caminhando para a justiça e caminhando, aquilo não funciona. Então, alguém tinha que assumir a responsabilidade. Já assumi mais de uma vez. Essa lei então não funciona, o senhor está falando de uma... Não, mas espera aí. Em que é que a maternidade tão desejada por todas as mulheres, aquele momento de glow que todo mundo fala, estamos lá, que linda que ela está grávida, o senhor diz que a mulher está, pelo contrário, ela vai ser prejudicada na sua saúde, e depois deixa a Silene fazer uma perguntinha que ela ainda não fez. Vamos lá. Porque na sua saúde? Fazendo o aborto? Ou Não, tendo filhos. Por que a maternidade Ó, é ruim para a saúde feminina? Por que a maternidade... Olha, a maternidade, na realidade, ela consome uma boa parte do corpo e da mente da mulher. Quer dizer, no momento que ela fica grávida, ela não é mais uma. Ela não é ela, apenas ela é ela e o seu componente mais importante, que é aquele filho que está nascendo no ventre dela. Quando a mulher fica grávida, quase todos os elementos do quais dependem o crescimento do filho afetam o organismo dela. A pressão dela geralmente sobe, quer dizer, ela tem um efeito sobre o coração. O coração vai alimentar um tumor que o filho representa para o organismo, ela vai deformar o seu corpo. Quando a mulher engravida, a mama e as nádegas dela perdem completamente o formato original, que é aquilo que caracteriza o corpo dela. O corpo de uma atriz que exibe o seu corpo, ela tem peito e tem o bumbum. As nádegas representam a matéria-prima para fazer o filho. Sem nádega, ela não tem filho. Um atleta que não tem nádega porque é atleta, ela tem uma amenorreia, da maratonista chamada, e que não permite que ela ovule. Quando a natureza sente que não tem nádega para fornecer matéria-prima para fazer o filho, ela para de ovular. E aí não engravida. Então, ela consome a nádega dela. Eu fui diretor de maternidade, de pesquisa em maternidade durante 30 anos de minha vida, e a coisa mais impressionante é a deformação das nádegas da mulher grávida. Eu estou falando de uma forma generalizada. Eu podia simplesmente tirar 30% das mulheres que não deveriam engravidar nunca, porque vão desenvolver algumas doenças das quais ela não vai se livrar mais tarde. Doutor, então começar, a maternidade é um risco à saúde, é isso? Ah, sim, é. Mas é. Mas então como é que seria a maternidade ideal? Seria fora do corpo da mulher? Ah, sim. É? Ah, sim. Se as mulheres pudessem escolher ter filho na barriga delas ou ter filho num equipamento, um laboratório que pudesse servir como as aves, que põe o seu ovinho, não deforma o corpo, e daquele ovo nasce o filho dela inteirinho como ele devia nascer. A senhora acha que um dia a gente chega lá? Eu acho que um dia a gente chega lá, a gente já está chegando perto de lá. Não, por enquanto com barriga de aluguel, A o que não barriga é, de aluguel uma significa- maldade. Barriga de aluguel. Não, Só muda, pois é, só muda nome. só muda a proprietária da barriga. Está na barriga. Não, é uma etapa, mas a barriga de aluguel já é uma etapa importante, que você, a Mas é uma- barriga de aluguel, quem vai ficar grávida é uma mulher que tem saúde para ficar grávida. Ou A que mulher não é atriz, que a gente só Vamos sabe também está dezembro precisando de de um atriz aluguel, né? maravilhosa. Não, eu Uma quero mulher está saber. precisando de um aluguel também, né? Não, hoje eu Vamos dizer, tenho- né? um dinheiro. Está precisando de um aluguel, né? Tem mulheres que querem ficar grávidas, mas sabem que não podem por causa da solicitação que isso será sobre o seu corpo. E porque tem algum tipo de doença que vai se agravar muito durante a Por gravidez. exemplo, que tipo? Diabetes. Se a mulher tem diabetes, ela Ou se arrisca- tendência a diabetes? Não, ou se ela tem herança diabética, ela desenvolve facilmente um diabetes gestacional que é quase que obrigatório durante a gravidez. E antecipa tudo de ruim que ia acontecer a ela quando ela vai chegar aos 60, 70 anos, já acontece a partir daquela idade que ela está, 20, 25, 30 anos. Então, a gente não pode negar isso. E por isso, quando a mulher tem algum tipo de patologia ou algumas patologias que desaconselham a gravidez, a gente aconselha até que ela encontre alguém na família dela, porque já se permite isso no Brasil, que queira ser a mãe da criança. Ela doa o ovo dela para fazer o filho na mão de alguém que tenha saúde para aguentar a gravidez. Entendeu? Que tenha saúde para aguentar a gravidez. Porque uma mulher saudável, ela pode tudo. Ela pode se jogar de paraquedas. Mas ela quantas pode mulheres não competir seriam saudáveis para ter uma gravidez?
Olha, assim, eu acho que porque a maioria das mulheres tem filhos, os filhos nascem, os filhos estão aí, né? Quer dizer... Olha, eu colocaria assim que quase metade, porque se você considera que mais ou menos 40% da população, inclusive da brasileira também, diga-se de passagem, é obesa. A obesidade é uma contraindicação muito séria para a gravidez, porque ela vai ter uma gravidez patológica, ela não vai ter Mas uma a maioria gravidez. dos filhos não nasce saudável, não nasce ali mamando, cresce. E se o problema de doença que vai ter não é por causa Mas da ele gravidez? estava, até agora, Não, Paulinho, não. ele está dizendo Eu tô exatamente pegando. que é a mulher é que sofre isso. Não, pois é, mas que está contraindicando. E as mulheres depois se recuperam, as mulheres estão vivendo. Não está tem outros- contraindicando, ele está comentando. Não, tá Eu dizendo estou dizendo assim, engravidar. vocês quiserem exemplo, estou dizendo exemplos. Eu acho que já é uma fase intermediária que a medicina alcançou, já poder contar com mulheres saudáveis que possam servir. Ou menos vaidosas. Não, você pelo precisando seu- de dinheiro. Ou Quero. precisando de dinheiro. Aliás, aqui o Brasil é um berço de experiências dessa natureza. Mas, Porque doutor, nós você acha que tivemos isso é no passado. viável aqui no Brasil? Ou já foi viável em outras circunstâncias, não para ter filho, mas para amamentar o filho, você sabe que a ama de leite... Minha mãe dava leite. Pois Me é. lembra a minha Não, mãe ama de dava leite, leite para eu- meu Meu pai pai. sobreviveu às custas do peito de uma negra que era descendente de escravo, que amamentou ele e os filhos deles todos. Eu tive um tio, Floriano, em Portugal, que amamentou até os 10 anos de idade. E a mãe dele amamentava também os vizinhos. Não, existe essa solidariedade até, né? existe, sim. Mas é de leite, né? Uma coisa meio... Não, de leite Você não. não deixar a Hoje- criança padecer, não é? Não, aí eu vejo as irmãs cederem para... Então. Pois é. É uma solidariedade. Você vê existe mãe a hoje solidariedade. fazendo isso também, isso é Não. verdade. Você Agora, vê, eu tem tenho esses que... clubes de leite, que as mulheres doam leite, as mães que não têm, A mãe, existe isso. no passado, emprestava o peito. E tem mais. A que emprestava o peito tinha grande prestígio. A ama de leite. Porque a que não emprestava era chamada ama seca, né? É a ama seca. Seca, Por quê? seca. Porque não tinha nem Doutor leite. Elcimar, Mas, no então, mundo por- ideal, como é que deveria ser, então, a gravidez? Olha, se tudo correr do jeito que parece, que ainda o planeta ainda vai existir por alguns milhares de anos, chegaremos aos 5 mil, 10 mil, assim, acho que vai chegar o momento em que a gente terá uma incubadeira, ou, digamos, um hotel de incubadeiras, para incubar a criança. E vai ter Mas aí não é sexo muito nessa reprodução? pessoal. Hein? Vai ter sexo nessa reprodução? Não, o sexo você está falando de uma reprodução. O incuba, onde é que entra essa parte? Onde é o sexo, mas 90% das práticas sexuais Não são pra- ocorrem sem concepção. Então não vai ter sexo mais na reprodução? Para a reprodução, vai ter pouco. Vai ter pouco. Para a reprodução, vai ter pouco. Doutor, e o vínculo Aliás, com o bebê? O vínculo com o bebê? Sim, Bom, o aí período eu- em que ele permanece no útero, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe, a voz da mãe, como é que isso se solucionaria? Olha, isso daí se soluciona depois que ele nascer, ele vai para o peito da mãe e a partir daí é que ele vai se familiarizar com a mãe, que pode ser a verdadeira e pode ser outra, né? O afeto se faz pela convivência, não é pelo que ele herdou da mãe, porque se ele herdar coisa boa, ele também pode herdar coisa ruim. Eu citei aqui o diabetes está se tornando a doença do século, mas já é de séculos anteriores, porque o excesso de peso gera o diabetes. E o diabetes gera excesso de peso. Então, à medida que você vai facilitando, comida para todos. Daqui a pouco teremos mais diabéticos para tratar, porque nós demos comida para O senhor todos. precisa tomar comer o que cuidado com o que o quiserem. senhor fala, Volta à doutor. fome? Você está propondo a volta Doutor à fome? Elcimar, pelo Não, amor não de estou Deus. chegando a esse extremo. Comida saudável para todos, esse é o problema. Comida saudável para todos é comida leve. Exatamente. É salada, é peixe. É bife sem gordura. Não, É nesse nada. sentido, então, que o senhor está falando. O senhor não está falando que é melhor deixar a gente passar fome. Não precisa passar fome. Você já é tão provocador, olha, doutor. À medida que você vai se entrosando nessas coisas, você vai sentindo quanto conflito que você tem consigo mesmo para resolver cada caso desse. Mas na medicina, a gente tem que realmente considerar que cada caso é um caso. Você não pode generalizar. Você generaliza,
para medidas que podem beneficiar todos ou que podem prejudicar todos e que você tem que alertar O todos. cinema brasileiro defendia a estética da fome. O senhor está defendendo a política da fome de alguma maneira. Olha, eu acho que o indivíduo passar fome é mais negócio para ele do que comer demais. Já que nós estamos falando de extremos. Ah, mas com certeza. Mas O a desnutrição também atrofia tudo. Não. Se o indivíduo fizer exercício e comer o suficiente. Tá bom, suficiente. Suficiente apenas para consumir através dos exercícios, ele aí fica saudável. Fica bem. Não é por menos que eu estou vivo até hoje, com quase 81 anos, e os meus irmãos já se O foram. que o senhor come? Como é que é a alimentação do senhor? Olha, eu como. Agora o senhor confessa. Em primeiro lugar, eu como muita fruta. Eu como fruta o dia todo. Eu como bananas o dia todo. Eu acho que vai ser difícil encontrar alguém da minha idade que coma tanta banana como eu como, porque é realmente a melhor fruta que existe. Aliás, o Linneu lá, o homem que dava o nome científico aos vegetais e animais, ele colocou o nome da banana musa paradisíaca, porque dizia ele, esta que foi a fruta do paraíso. Maçã é fruta de clima temperado, o paraíso era no trópico, era num lugar quente, onde só cresce banana. E como cresce banana? A banana, aquilo que você vê na banana, no corpo da banana, não é amido, não. Aquilo é pectina. Mas além da banana, o senhor come o quê? Não, estou falando a banana é obrigatório. Eu posso passar só de bananas. Se não tiver outra coisa, e eu comer meia dúzia de bananas num dia, eu sobrevivo Basta. muito bem. Nada. Agora, eu como outras frutas, laranja, por exemplo, vegetais, legumes, eu tomo suco de cenoura com laranja. Eu falei uma vez isso para você disse, parece artista de cinema dizendo que bebe cenoura com laranja. Mas eu faço isso desde menino e não foi por iniciativa minha, não. Foi do meu pai, que era professor de farmacognose, e ele era um fã das vitaminas. E achava que na cenoura e na laranja você tinha o essencial de vitamina. E se você tomasse isso no lugar de beber água, beber um suco de cenoura com laranja, você estava muito bem fornido de vitaminas. E eu gostava da mistura, era uma coisa, eu bebia aquilo, bebo até hoje. Bebia a pouco instante, eu bebi do suco de laranja. Eu vou ter que fazer um intervalo aqui, só para completar. O que nós começamos, aquela pergunta, eu queria que o senhor respondesse rapidinho, voltando à questão política. O Augusto perguntou lá atrás o que é que o senhor acha com relação ao aborto, essa posição nunca assumida, legalização ou não da prática, nunca assumida pela hoje presidente Dilma Rousseff. O que o senhor acha que ela devia fazer em favor da mulher brasileira? Ela não pode fazer isso sozinha, mas se ela tiver realmente a coragem que eu espero que ela tenha, ela deve legalizar o aborto. Deve. O aborto legal é uma coisa muito mais racional do que o aborto ilegal. Porque enquanto não se faz o legal, se faz o ilegal. Entendeu? Isso é que é a grande desgraça. E, inclusive, ia tirar o dinheiro da mão de quem faz aborto ainda hoje, porque imediatamente os comprimidos abortivos que existem no resto do mundo civilizado e que você pode trazer no bolso, tomou um, pronto, não tem. Já tem aprovado pelo governo a chamada pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, você teve, é um intermediário, porque você pode ter tido relações, foi impregnada, você toma a pílula, aí você não tem implantação. Quer dizer, você interrompeu uma gravidez que já tinha se iniciado. A gravidez começa na trompa e ela leva durante 8 dias em suspensão, 8 dias de suspensão. O espermatozoide encontra o ovo, fertiliza ele e durante 8 dias ele está na trompa. A trompa está empurrando ele devagarzinho para o útero. Esses 8 dias, o ovo fertilizado não tem contato com a mãe. Então, ela não está grávida. Ele ainda não se ligou ao corpo dela, ainda não pegou, entendeu? Não encostou. Quando ele se implanta, cerca de 8 a 10 dias depois, é que você tem positividade no teste. Então, quando você dá uma medicação, diz, prove que ela estava grávida. Não posso provar, estava tudo negativo ainda. Beta-HCG negativo. Então, ela não estava grávida? Estava. Ela estava grávida, leva 8 dias grávida, com o ovo fertilizado flutuando dentro da trompa. Quando ele se implanta, aí é que dá beta-HCG positivo. Entendeu? Então, quando você toma a pílula depois de um ato sexual
não prevenido, inesperado e tal, você está, de certo modo, fazendo um aborto. Você está interrompendo uma gravidez de fato. Mas eu acho que esse é assunto que ainda rende muito, porque a não prevenção no sexo acarreta outras coisas que não só uma gravidez indesejada. Não é? Tem a questão da doença e tal. Eu vou fazer um intervalo aqui, só queria dizer uma coisa, vou entregar, bonito esse discurso dele, eu como isso, como aquilo, só que o senhor esqueceu que o senhor faz reposição hormonal também. Aí é outra história. Quem está no centro da nossa roda hoje é o doutor Elcimar Coutinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta para mais um bloco do Roda Viva com o doutor Elcimar Coutinho. Deixa eu fazer aqui um elogio. O livro do Malcolm Gladwell, que é um correspondente, um jornalista, escreve para New Yorker, foi traduzido no Brasil, O que se passa na cabeça dos cachorros, um dos artigos que está aqui, cita o doutor Elcimar Coutinho. O título do artigo é O que o inventor da pílula anticoncepcional ignorava sobre a saúde das mulheres. E ali para frente vai citar, dizendo que o livro, que é de coautoria do Dr. Elcimar Coutinho, dele e Sheldon Seagal, que, aliás, é um grande cientista que morreu, e o senhor foi citado no necrológio e tudo. É um livro brilhante, provocador, que é A Menstruação Está Obsoleta, cita seu livro elogiosamente. A menstruação está obsoleta implica na última coisa que falei no bloco anterior, que é reposição hormonal. Nas mulheres, ela causa coisas diferentes que nos homens, certo? Vamos começar pelas mulheres. Eu estava citando a Dilma Rousseff, que é a nossa presidente, e o poder é associado sempre a mulheres, quer dizer, não é novidade uma mulher no grande poder, não? No chamado grande poder. Nós já tivemos a Golda Meir, a Margaret Thatcher, nós temos a Angela Merkel, Indira Gandhi passou por lá, a Michelle Bachelet, Cristina Kirchner. E aí o curioso é que são mulheres que passaram dos 50 aos 60 anos e as exceções foram complicadas, né? No Brasil, nós podemos citar a ministra Zélia, né? Que ainda não tinha chegado lá, e a Benazir Bhutto, que também foi uma experiência que tinha 30 e poucos anos e também não deu certo. Tem a ver com o hormônio? Absolutamente. Do mesmo jeito que o homem é dominado pela mulher, né? O homem é totalmente dominado pela mulher. Aliás, no mundo animal, os machos são dominados pelas fêmeas. As fêmeas é que guiam, que sabem onde tem a comida, onde está a água, e isso se aplica a praticamente todos os mamíferos. Do mesmo modo que ela domina os homens pelos hormônios dela, ela é dominada pelos hormônios também. Quer dizer, a mulher, quando tem um ciclo menstrual, ela muda tanto que na ópera italiana, na Donna è mobile, é que a dona muda. Ela muda, o temperamento dela não permite que ela controle os seus sentimentos, dependendo da fase do ciclo em que ela se encontra. Ela tem uma fase pré-ovulatória, que é muito positiva, em que há uma diminuição do limiar de excitabilidade dos nervos e dos músculos, ela fica toda muito mais apta até a ovulação. Quando ela ovula, naquelas 48 horas entre o começo do processo e a ocorrência da ovulação, ela muda completamente. É como se ela tomasse uma injeção e ela toma de progesterona. Progesterona só é fabricada a partir da ovulação. Antes da ovulação, progesterona na mulher é zero, ela não tem progesterona. E a progesterona é o hormônio da gravidez. Naquelas 48 horas, ela está no máximo da excitabilidade dela, ela fica oferecida, ela fica... Mas e ela fica atraente para o macho também, fica muito homens. atraente para o macho, pois é. Dela emite um odor que é irresistível e que nós não conhecemos esse odor do jeito que conheceríamos se vivêssemos em liberdade, porque a mulher esconde esse odor, ela toma banho, a mulher civilizada, estou falando da mulher civilizada, ela toma banho, tira o cheiro dela, usa sabão para tirar mais ainda toda a gordura que segura o cheiro, tira a gordura do corpo,
e aliás é um conselho que eu dou para aqueles que querem tirar proveito disso, que não deixe sua mulher tomar banho. Faça como Napoleão, que avisava com antecedência de uma semana para Josefina, disse, chegarei daqui uma semana, a partir de hoje esqueça do banho, para ele poder chegar lá e ser adequadamente estimulado por ela. Mas então, aí, quando ela começa a produzir progesterona, é que a natureza não quer mais que ela tenha relações, nem atraia macho nenhum para ela. Não pode atrair macho para ela. Aí, essa progesterona faz com que ela fique emburrada. É uma galinha choca. Quer dizer, ela vai cuidar dos filhos. Ela não quer atrair macho nenhum, não. E se ela for um mamífero que tenha rabo, um macaco, qualquer coisa dessa, nesse período ela põe o rabo entre as pernas e ela morre, mas não se deixa penetrar. Mas, doutor, porque ela estaria o grávida. senhor está dizendo, então, que parte do fato de só hoje as mulheres alcançarem um pouco mais de espaço em todas as sociedades, a culpa disso, parte é por causa dos hormônios? Porque nós somos não é governadas somente pelos por causa dos hormônios, mas é por causa dos hormônios que elas são mulheres. Não. Não, Acho mas que ela tá se essas referindo à idade. oscilações, exatamente, a idade e as oscilações. Assim, na Então, minha isso interpretação é que essas oscilações, essa mudança que ocorre no corpo da mulher, não por culpa dela, mas porque os hormônios fazem isso A nela. gente está falando Isso de servindo TPM. como uma Quando ela está trava encharcada de progesterona, ela está numa pseudogravidez ou numa gravidez. E quando ela não está grávida, essa pseudogravidez se termina com uma menstruação. Nesse período, mais de 1/3 das mulheres tem TPM. TPM em que ela fica completamente fora de si. É como se ela estivesse tendo um aborto. Então, isso de alguma maneira atrapalha o desempenho das mulheres Atrapalha o desempenho das mulheres. Isso é uma das razões porque eu sou absolutamente contra que essas ovulações inúteis ocorram. Se ela não quer engravidar, para que vai ovular? Para ela ter essa modificação de humor que acaba amizade, acaba emprego, acaba sucesso, acaba quase tudo e ela se arrepende. Eu tenho um livrinho aí em que eu descrevo não, 90 pacientes minhas descrevem o que se passou com elas antes e depois que ela Qual parou é a de menstruar. sensação masculina mais parecida com o TPM? Como é que a gente pode Os saber? homens Porque, por têm esse período por também, exemplo, mensalmente, ou Quando a não? gente pergunta como é que é a dor do parto, é comum ouvir a seguinte resposta: não, é parecido com cálculo renal. Não sei se é verdade. O que se assemelha no homem a TPM? Não tem nada parecido? Não tem. Bom, pode ter alguma coisa parecida, porque você pode criar uma situação artificial em que o homem também teria uma TPM. Se porventura ele parasse de produzir os hormônios dele uma vez por mês. A TPM, a tensão pré-menstrual, essa não se pode imaginar nada parecido com o homem. Mas o homem, quando é castrado, ele tem um período de perda que é muito parecido com o que acontece com a mulher quando ela tem uma TPM. Um homem castrado é um homem vasectomizado? Não, vasectomia não afeta o você está testículo. falando? Não quer dizer, não para a produção de hormônios. É quando o homem tem um câncer de próstata, por exemplo, e ele toma uma droga para bloquear a produção do hormônio masculino, aí ele fica muito nervoso, muito excitado, fica quase irreconhecível no comportamento dele. Ele tem consciência também do que está acontecendo, ele se sente revoltado, excluído, que vai ser de mim daqui para frente. O eunuco seria assim, você está dizendo? O eunuco já é uma situação estabelecida, que já é uma mulher na menopausa, o equivalente a uma mulher na menopausa. O eunuco, ele não tem mais hormônio. Estou falando do que ocorre com o indivíduo quando ele é subitamente privado de seus hormônios, que acontece com a mulher quando ela chega nessa fase. Ela é subitamente roubada é como se tirasse os ovários dela, pronto, não tem. É um aborto sem bebê, quer dizer, é um aborto sem o filho. Quando ela menstrua, é isso. Quando ela está para menstruar e quando ela menstrua. Ela está fazendo um aborto, vamos dizer, é isso que você está A TPM dizendo? precede a hemorragia. E a hemorragia dá até um alívio para ela, algumas vezes, do ponto de vista da tensão que ela está, tensão nervosa, ela se alivia quando começa a sangrar. E, inclusive, tem muitas mulheres que têm a ilusão de que a menstruação é ótima, porque dá um alívio enorme. Foi essa ilusão que teve o primeiro médico, Hipócrates, que achou que sangrar era uma coisa boa para a saúde. Não, mas olha aqui, você Eu fala. ia perguntar o seguinte: o fato da mulher interromper a menstruação por um período prolongado, que o senhor defende, isso mais para frente não pode ter riscos e efeitos colaterais? Porque ela interrompendo, ela está usando uma medicação, e aí isso vai ter efeito colateral como qualquer remédio, ou não? É seguro? As feministas diziam que só tirava, no mínimo, estava tirando a feminilidade das mulheres.
Olha, levei a minha vida inteira trabalhando com isso. E certamente que eu próprio me preocupei no começo se aquilo não seria maléfico. Tive uma grande ajuda na minha mãe, que teve 9 filhos, passou a vida sem menstruar, e me disse, esqueça, isso não vale nada. Se eu tiver que sangrar todo mês, eu não sei o que vai ser de mim. E ficava grávida e amamentando, cada filho ela amamentou 3 anos, passou a primeira gravidez com 16 anos de idade, passou a vida sem menstruar. Foi uma das que mais me... Filho, vai em frente, que coisa boa a mulher não menstruar. O senhor teve algum grupo de controle, de alguma forma, para ver essas pacientes que tomaram esse remédio para parar de menstruar? Fez algum acompanhamento? Sim, tive. Como é que... Assim, porque vamos dizer assim, o senhor fala isso, a gente lê, o senhor fala isso, é muito convincente, a gente lê os seus livros, vê suas entrevistas, é muito convincente. Agora, na minha absoluta ignorância, falo assim, não tem aquelas coisas, foram examinadas ao longo de 10 anos, 4 mil pacientes, 4 mil, eu sei, ao longo de eu sei, sabe aquela coisa que a gente, nós ignorantes, assim, foi 4 mil e aí deu um pequeno problema em uma, não deu, mas assim, aquelas coisas que a gente até em bula de remédio, assim. O senhor fez algum controle assim? Deixa eu lhe dar uns númerozinhos. Isso. Eu tenho em registros nossos mais de 30 mil mulheres que pararam de menstruar por minha casa. Tá. E? As outras que não pararam... Não, as que pararam, teve outra... Mas é isso que ele está tentando responder. E não tem Mas ele nenhuma estava teve tentando contraindicação. responder. É a Posso pergunta da manter uma Fernanda. mulher que tem TPM, observação durante 10 anos? Ela não vai aceitar? Não. Quer As que dizer, tomaram, as que fizeram o tratamento que o senhor as que recomenda, fizeram nenhuma teve acompanhada. sequela, nenhuma teve... Um efeito colateral mais grave, exatamente, enfim. isso que ele está Olha, perguntando. efeito colateral, você não pode dizer Eu que não o sei, efeito... tá? Não, o efeito colateral melhor que ela tem... geral, vamos supor que no momento que você interrompe a gravidez de uma mulher, você está fazendo ela ficar grávida. Era como se estivesse grávida, sem bebê. Mas está grávida. Está grávida. E muitas delas pensam que estão grávidas. No começo, o que eu tinha para provar para elas que não estavam grávidas, primeira vez que aconteceu isso das mulheres pararem de menstruar. Claro que eu estou grávida, por que eu não estou menstruando? Não está menstruando porque está usando uma medicação para inibir a ovulação que se parece com o mesmo hormônio que você fabrica durante a gravidez para não ovular. Entendeu? Então, o hormônio que a mulher usa para não ovular é o mesmo que ela fabrica quando está grávida. Então, os efeitos colaterais que ela vai ter são aqueles que ela teria como grávida sem a presença do bebê, que vai alterar a circulação, etc. Os hormônios que eu uso são derivados da progesterona, que são mais eficazes e, por isso, a gente usa em doses muito E pequenas. o câncer? O câncer merecia um programaço, assim, de muitas horas para a gente conversar sobre o câncer. É o tema que eu mais... O senhor fala muito disso também? Falo muito do câncer, os hormônios, quando as pessoas dizem que o hormônio dá câncer, eu fico tão irritado com isso, porque eu digo assim, isso é uma afirmativa assim, solta no espaço que não tem valor nenhum. Por quê? Sem hormônio a gente não nasce, não existe. Sem hormônio, o homem não tem ereção, não faz filho, não fabrica espermatozoide, a mulher não fabrica óvulos, não nasce peito, nada. Os hormônios são responsáveis pela nossa existência como indivíduos reprodutivos, quer dizer, que vamos fazer filho e tudo isso. Então, sem hormônio não existe peito, não existe nada, não existe vida. Hormônio não existe vida. E os hormônios são substâncias produzidas tão barato pelo corpo, que foi uma coisa tão bem bolada, que às vezes a gente se pergunta como é que se bolou um negócio dessa. O hormônio feminino e o hormônio masculino são praticamente idênticos. São os hormônios mais parecidos entre si que existem, são a testosterona e o estradiol. São praticamente idênticos. A única diferença que existe na estrutura da molécula deles é uma molécula de água. Você tira uma molécula de água da testosterona, ele vira estradiol. E o enzima que faz isso, que existe abundantemente no corpo da mulher, existe pouco no corpo do homem. Por isso, pouca quantidade da testosterona do homem se transforma em estrogênio. E aí, ele tem uma grande quantidade de testosterona para fazer dele um macho. Na mulher, o ovário dela é muito rico deste enzima que faz isso, que chama aromatase. E o processo químico de transformação a gente chama de aromatização, porque o hormônio feminino é uma molécula aromática e a outra não é. Então,
O hormônio masculino, por sua vez, é feito a partir de uma molécula de colesterol. O organismo faz uma molécula de colesterol e no meio do caminho vai tirando uns pedacinhos para deixar o núcleo da testosterona. Então é uma coisa tão bem bolada, é tão abundante isso, que a natureza usou bem isso para Como é que é fazer feita a macho reposição hormonal masculina e quais são os efeitos dela? O Ah, senhor peraí, eu faz? ainda não respondi isso aqui. estamos aqui, Então, desculpa. Eu tenho uma dúvida com relação a câncer Não, mesmo. estamos respondendo essa daí ainda. Então, veja bem. Então, se as mulheres, se os hormônios fossem os responsáveis pelo câncer, você diria, bom, mas eles são responsáveis pela vida também. Sem hormônio não tem vida. Ninguém faz filho sem hormônio. Então, o mundo desaparece para quê? Para a gente não ter câncer. Então, não faz sentido imaginar que uma substância que gera vida durante 50 anos, de repente, gera câncer. Mas você está Doutor, negando e os pesquisas. trabalhos, exatamente. Não estou negando pesquisa por enquanto. Não estou dizendo o que é que acontece. Então, por que as pessoas gostam de dizer que o hormônio dá câncer? Digo simplesmente porque não estão fazendo uma colocação correta. Hormônio em excesso dá câncer. Mas álcool em excesso também dá. Entendeu? E álcool faz bem em algum momento? Faz. Se você beber vinho todo dia, você vive mais, porque você diminui o risco de trombose, etc. E não aumenta o risco de câncer. Mas se você beber demais, você aumenta o risco de todos os cânceres do tubo digestivo, aumenta o risco de câncer do fígado, além da cirrose, etc. Ah, é? Quer dizer que o álcool que se faz propaganda, beba, que, aliás, no Brasil, isso que eu aproveito a oportunidade para dizer que acho um absurdo a quantidade de propaganda que se faz para encorajar as pessoas a beberem cerveja. Isso é inacreditável, eu nunca vi isso em nenhum país do mundo, que de manhã à noite diz beba, só não beba se for dirigir. Mas se não for dirigir, beba até morrer, porque é a melhor coisa do mundo. Isso é um absurdo. Porque aí eu digo, discrimina drogas. beber demais. Está discriminando drogas. Está discriminando. Mas você beber demais, você aumenta o seu Agora, risco de doutor, câncer. Se você for mulher e beber um copo de uísque, falando de câncer de mama, que é o que mais assusta as mulheres. Câncer de mama, pouca gente sabe qual é a incidência de câncer de mama no Brasil. Aliás, ninguém pergunta. Aumenta, dá câncer de mama. O hormônio não dá câncer de mama. Se desse, todas as mulheres teriam câncer. Todas produzem Mas e as hormônio. pesquisas? As pesquisas não mostram isso. O que as pesquisas mostram é que você usando substâncias sintéticas no lugar dos hormônios, você aumenta o risco de câncer de mama quando você usa derivados da progesterona. Isso é sabido há muito tempo, todo mundo sabe disso e repete isso. Mas estrogênio puro não aumenta o risco de câncer de mama. Os documentos que existem por aí, só para você ter uma ideia, um estudo que é citado frequentemente como prova de que o hormônio dá câncer é um estudo de mais de quase 40 mil mulheres que eram enfermeiras, que foram acompanhadas durante muito tempo e que usaram por via oral uma progesterona, a medroxprogesterona, junto com estrogênio, extraído de urina de égua, que é o Premarin. É o produto mais usado do mundo. Então, como eles já estavam encharcados de tanto ganhar dinheiro com o Premarin, resolveram fazer um estudo para mostrar que as mulheres podiam tomar aquilo indefinidamente. Fizeram esse estudo. E no fim de 10 anos, chegaram à conclusão de que aquela mistura aumentava o risco de câncer de mama de 20%. Prestem bem atenção, 20% de aumento depois de 10 anos de uso. Porém, eles tinham um braço desse estudo, que tinha 10 mil ou 20 mil mulheres, que usava o Premarin sem a medroxprogesterona. E elas não nesse tiveram? ramo, não, houve uma diminuição de 20% na incidência de câncer de mama. Agora, essa segunda parte do estudo que saiu 60 dias depois da primeira, ninguém divulgou nada. Eu escrevi para ver, vocês não vão publicar nada sobre o assunto, só se pagarem. E aí ninguém paga, não sai, né? Você está falando coisa... Como assim? Eu estou falando. Pagaram? Não. Só se eles, os autores, pagarem para sair o artigo, eles, como a matéria paga. Como matéria paga, ninguém vai como publicar, matéria não. Como paga? matéria paga. O senhor toma por quê? Eu senhor repõe. volto à pergunta sobre os efeitos. O senhor repõe por Como quê? é que se repõe? Como é que se repõe? Como é que é feita a reposição e quais os efeitos dela? Quer dizer, os masculina? sopros, quais- masculina. Deixa eu situar vocês melhores antes de dar a sua resposta. O risco de câncer de mama é um risco
até um pouquinho menor do que o risco de câncer de próstata. Já que a gente vai falar de reposição hormonal para os dois, a gente junta as duas coisas. A próstata é a mesma coisa. Já se castrou tanta gente nesse mundo afora por causa do câncer de mama, porque se achava que era o hormônio testosterona que era responsável pelo câncer de próstata. Isso até 5 anos atrás. 5 anos atrás, depois de 20 anos que eu bato nisso, que não fazia lógica, que não era. Mas quando você dá testosterona a um homem que tem câncer de próstata, o câncer cresce mais depressa. Eu disse, claro, se você bota adubo na sua plantação de soja, o mato cresce mais depressa também. Claro que cresce. Por quê? Porque é um adubo, o hormônio é um adubo. Mas o adubo não faz nascer mato onde não tem semente de mato. Entendeu? É aí que está a grande diferença. E isso, já se chegou a essa conclusão, todas as sociedades de andrologia hoje acham que os homens devem fazer reposição hormonal. E quem não faz reposição hormonal com testosterona se arrisca a ter osteoporose, não aumenta o risco de câncer de próstata, pelo contrário, facilita o diagnóstico precoce. Esse é o grande benefício. Hoje em dia, a reposição hormonal com testosterona se faz até em indivíduos que têm câncer de próstata, de baixa agressividade, ou que fizeram tratamento de câncer de próstata, ficaram bons, mas de repente o câncer recidivou. Não opera a segunda vez. Dá um anti-hormônio masculino, um anti-androgênio. Existem alguns no mercado que mais se usa a finasterida. Aí, quando você toma o anti-hormônio masculino, o hormônio que o seu testículo está fabricando baixa durante o período que você está tomando o anti-hormônio masculino, a finasterida, que é hoje um remédio consumido às toneladas por causa disso. E aí você fica sem testosterona no seu corpo. Aí você fica meio desesperado, porque o pênis diminui de tamanho, uns 3 centímetros. Estamos falando de jovens com que idade? Qualquer idade. Se ele tirou o hormônio, ele fica impotente. Primeira coisa que ele perde é o desejo, é a libido. Porque ele pode provocar uma ereção tomando desses estimulantes de vasodilatação peniana, como o Viagra, Cialis, etc. Ele toma, ele tem ereção, mas ele não sabe o que fazer dela, porque ele não tem vontade nenhuma de penetrar na esposa, na companheira. Então, a libido só será devolvida a ele no dia que ele voltar a ter testosterona circulando no corpo. E por isso, nos últimos anos, já se permite que o indivíduo tenha testosterona circulando e ele é acompanhado pelo PSA. A testosterona voltando sem a presença do câncer, ele não vai ter outro câncer, não. E o que se está fazendo nesse sentido, saiu um livraço desse tamanho agora, que eu li no período de carnaval, descrevendo essas últimas experiências, uma coisa maravilhosa. Mas se eu tivesse muito dinheiro, eu tinha pagado para eles fazerem esses estudos. E que se demonstra facilmente isso. A mulher brasileira tem um risco de câncer de mama de 5% por vida. É muito importante isso. Eu falo para vocês assim, eu fui fazer uma vez uma conferência sobre câncer de mama e reposição hormonal na menopausa, lá no Rio Grande do Sul. Eles têm um grande centro de estudo de câncer de mama. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina, então me chamaram para falar sobre hormônio e câncer de mama. Só tinha médico. Eu cheguei lá e disse, bom, eu quero em primeiro lugar que vocês me digam, para eu poder argumentar direito, qual é a incidência de câncer de mama aqui, em São Leopoldo. A cidade fica a 10 minutos de Porto Alegre. Silêncio profundo. Vocês não sabem? Aí o que me convidou disse, é muito alta. É que é alta, é a sua opinião, é uma opinião sua, eu quero saber qual é. Quanto é? 1 metro, 2 metros, 1 quilômetro? Diga aí, qual é a incidência? Não, exatamente, eu não vou lhe dizer, porque eu não tenho certeza e tal. Eu digo, pois é, eu fiz questão de fazer essa conferência, porque a coisa que mais que me incomoda é que o meu colega vá para a televisão, diga que o câncer é muito alto e não diga qual é a altura do câncer. Deixe que a pessoa decida se acha aquilo muito alto ou até que nem. 5% é a incidência de câncer de mama na mulher latina nos Estados Unidos. A chamada Hispanic. As estatísticas deles são ótimas, ninguém bate estatística norte-americana. Então, nós já temos a estatística dele. Mas aqui no Brasil, a incidência é mais baixa ainda do que 5%. O que é 5%? Aí as pessoas dizem, cada 100 mulheres, 5 vão ter câncer de mama. Não, não é isso. Em estatística médica, você tem que dar números redondos. Se você tiver 100 mulheres que nasceram no mesmo dia, acompanhá-las até os 100 anos de idade,
e todas ainda estiverem ali, dá para você tomar conhecimento, não morreram de outras coisas, 5 terão câncer de mama. Como mais da metade delas já morreu antes dos 100 anos, essa estatística não tem pode que ser ser feita por comprovada. ano. Não, tem que ser feito, se faz por ano. A incidência do câncer de mama, você começa a medir depois, em porcentagem, a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, você começa a contar, porque o câncer é uma doença da segunda metade da vida, quando os estrogênios estão lá embaixo. Dizer que eles é que causam câncer é um negócio que realmente não faz. Eu vou ter que fazer um intervalo aqui. Só uma coisinha, eu não vou conseguir deixar passar isso. O senhor faz reposição hormonal? Sim. O senhor está uma beleza, a verdade é essa. 81 anos aí, voando alto. Agora, reposição de testosterona deixa o homem super viril, mas tira o cabelo dele, né? Que é uma questão, porque para homem... Cabelo para que serve? Mas homem tem mas homem tem problema com esse negócio de cabelo. Ó, homem que tem problema com o cabelo, eu nem quero conversa com ele, então eu não atendo os que estão muito preocupados com o cabelo da cabeça. Ó, é uma coisa interessante essa, mas eu digo, faça implante, use uma peruca, faça qualquer coisa engraçada, mas esse né, do indivíduo sacrificar a sua virilidade por causa dos cabelos da cabeça é um negócio assim que eu tenho dificuldade. Até quando o paciente pagou consulta, senta na minha frente, chega lá, doutor, eu tenho um problema. Eu tenho um grande industrial que me disse, olha, eu acho que você deve fazer a reposição, já que você está sentindo falta, a esposazinha esperando que ele fizesse a reposição. E você vai ter que parar de tomar um remédio para bloquear a sua testosterona. Porque eu lhe dou testosterona, você toma um remédio para bloquear a sua, você está jogando dinheiro fora. É uma besteira, você já tem a sua de graça. Porque contra a queda de cabelo, bloqueia. Tudo, já usou de tudo, não adiantava nada e tal. Eu botei os implantes. Você sabe que um mês depois o camarada me telefonou, doutor, eu acho que vou tirar. Eu disse, por quê? O cabelo está caindo. Aí a mulher que ouvia o telefone me telefonou e disse, doutor, não tire, diga que isso não se tira. Por quê? Porque ele tinha virado homem de novo. Esqueceu disso. É um negócio inacreditável. Bom, mas eu queria terminar o negócio. Mas a gente terminou o tempo aqui. Tá bom. E eu sei que a gente está deixando falar porque é tudo maravilhoso, né? Quer dizer, o conhecimento. Mas o senhor fala a beça. Vocês não estão se colocando, depois não reclame. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco do Roda Viva com o médico Elcimar Coutinho. E eu vi, viu? Eu vi você, Caruso, fazendo assim, a hora que ele falou da calvície ou calvície ou potência. Eu vi você achando um horror, os caras preocupados com o cabelo. Até já. De volta com Roda Viva e o médico Elcimar Coutinho. Doutor Elcimar, tem tanta coisa para perguntar, tanta coisa que eu vou fazer aqui um blend. Olha aqui, eu queria falar sobre controle da natalidade, que essa é uma batalha sua, polêmica há anos. O senhor diz que no Brasil existe o descontrole da natalidade, mas aproveitando, eu quero enganchar nesse assunto a questão da pílula do homem. Que eu o conheci na década de 70, eu fui fazer uma entrevista com o senhor estava desenvolvendo a pílula. E esta pílula, eu não consigo entender por que ela não foi liberada pelas autoridades para comercialização. Tem a ver com machismo? Tem a ver com aquela coisa que homem não faz vasectomia, por exemplo, porque a função da reprodução é a mulher que tem que se preocupar com ela e existe uma preocupação em que tomando a pílula que zera esperma, ele vai ficar broxa, com perdão da palavra? Esse último aspecto aí, no começo dos estudos, era o mais importante, é que ele não diminuísse a virilidade daqueles que tomavam. Pelo contrário, se a gente pudesse fazer com que aumentasse um pouquinho, ele teria mais sexo e menos filho. Mas essa pílula que eu comecei a desenvolver com os chineses, e estive na China inúmeras vezes, isso tem a ver também com o controle da natalidade. Eu fui a primeira vez a convite do chamado
subministério de controle da natalidade, que era tudo governado por mulheres. Só tinha mulheres no ministério. E fui 2 vezes a convite deles para conversar a respeito disso, que eu estava tentando, eu tinha esperança que a gente pudesse fazer uma coisa parecida no Brasil. E, aliás, vou aproveitar esse parênteses para dizer que, já que você falou em controle da natalidade, que a China, país comunista, é hoje o 2º país do mundo em termos econômicos, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Sabe por quê? Porque fez o controle da natalidade. Aliás, o senhor Senão alega eles que estariam... o senhor alega também que Salvador, o senhor alega que Salvador teve diminuído seus índices de violência a partir do seu trabalho junto a controle da natalidade e que o senhor vasectomizou Salvador inteiro, é verdade? Inteiro não, mas continuamos vasectomizando uns 10 por dia. Então, nessa discussão, tem essa conversa de que, nos últimos anos, mesmo sem, involuntariamente, muitas mulheres, foi feita laqueadura nas trompas de muitas mulheres, e que o Brasil hoje, inclusive, tem muitas mulheres que foram infertilizadas, inclusive sem autorização, e que isso criou para o Brasil um aspecto que é uma janela demográfica. Nós vamos ter uma janela demográfica no futuro, menor população, menores exigências. Agora, isso foi feito sem que as mulheres soubessem. Você está abordando também um tema, porque ele já foi acusado disso. Não, o senhor já foi acusado disso. Mas eu queria perguntar assim, isso parece que é um fato, que ocorreu, que as mulheres foram... foi feita laqueadura em vários centros de saúde. O senhor é a favor disso? Como é que é? Isso gerou um comitê no Congresso, comandado por aquela deputada... o nome dela, que era escritora e tal, que não foi reeleita, carioca. Rosemaria? Não, aquela outra, a escurinha, como era o nome dela? Benedita da Silva. Benedita da Silva, que foi quem comandou isso, fizeram um inquérito no Brasil inteiro. Eu fui convidado, fui lá para responder perguntas, chegaram à conclusão de que não houve isso, não houve. Foi inventado, não houve isso. Quem era que estava fazendo isso? Eu não estava. Não era o senhor, era assim... Mas não era verdadeiro. Não foi verdadeiro. O que se confundiu muito as coisas. Naquela época, não havia ainda contracepção de boa qualidade que existe hoje. As mulheres se faziam esterilizar, ficando grávida para poder fazer uma 2ª ou 3ª cesárea que dava direito a ela de ligar as trompas. Então, mulher engravidava com esta finalidade. E tinha mais um filho que ela não teria tido se tivesse direito ou se tivesse acesso à contracepção. Doutor, mas qual que é a relação? Mas isso foi publicado. O comitê que fez o tal inquérito publicou um livro sobre o controle da natalidade no Brasil e está chegando a essas conclusões todas negativas, dizendo que não foi, em primeiro lugar, que as mulheres que tinham sido esterilizadas no Brasil eram as mulheres que tinham mais recursos, que podiam pagar por isso. Mulher pobre que foi esterilizada, o número foi insignificante. E a evidência disso é que nós não tivemos nada além da pílula anticoncepcional para minorar, para diminuir. Mas muita gente explica a queda da natalidade em populações do interior... Pílula anticoncepcional. É pela pílula? Pílula anticoncepcional, é dada gratuitamente hoje. Não, eu sei que ela é, mas que também haveria essa questão da esterilização. Não, houve uma promoção enorme. Os laboratórios ganharam uma fortuna vendendo quase de graça a pílula anticoncepcional que se distribuiu por aí afora. Mas ainda há pouco. O Brasil tem 180 milhões de habitantes, quase 200 milhões de habitantes. E, na realidade, a China deixou de ter quase 400 milhões de habitantes nos últimos 20 anos. Se eles não tivessem feito o controle da natalidade, eles estavam com excedente de 2 Brasis de gente para alimentar com o quê? Estariam na glória de que são a 2ª maior potência do mundo e tal, mas nem pensar. O que se propõe como controle da natalidade é um controle voluntário da natalidade. É o que eu faço, que você faz, que todo mundo faz. Que seja estendido às pessoas pobres, que não têm instrução. E porque não têm instrução, se acha que devem fazer muitos filhos. E tem gente com 10 filhos, 15 filhos ainda no Brasil, você sabe disso. E passando fome. Isso é que é pior. Está passando fome e faz mais um. Para quê? Para se passar fome também. Uns vão morrendo de fome no meio do caminho. Isso acontece pelo Nordeste inteiro. Visitei o Nordeste inteiro e posso lhe dizer que tudo que foi feito através do nosso trabalho, desenvolvendo anticoncepcionais,
todos reversíveis, todos, até a esterilização é reversível. A esterilização que se fez no Brasil é uma esterilização reversível. É feita dobrando a trompa, não é cortando. A gente dobra a trompa. Como você pegue um fio assim, dobre ele aqui, amarre ele aqui, ele fica com uma alçazinha, e você corta isso depois e você devolve a fertilidade da mulher. Mas nenhuma mulher que usou esse método que foi acusado de estar fazendo isso, procurava o serviço para desfazer o laçozinho, mas era feito como reversível. Doutora Não Silmar, era... o senhor propõe, então, esse controle natural da natalidade, opcional da natalidade, para reduzir os índices de violência. Mas eu queria saber do senhor uma coisa que vai um pouco além disso. Só o controle da natalidade vai reduzir a violência? Não. Porque tem um estudo recente que foi divulgado nos Estados Unidos falando que criminosos têm amígdalas 20% menores. Amígdalas cerebrais. As amígdalas cerebrais, exatamente. E que aí, hoje, se você fizer um exame cerebral numa criança de 3 anos, você sabe se ele vai ser um potencial criminoso e vai poder interferir já nessa criança ainda pequena. O senhor acha que isso realmente existe, é verdade? Tem um fator genético para a criminalidade? Olha, isso é uma tese antiga, né, que é uma predisposição para o crime e etc. Mas isso é sempre posto em dúvida, porque você precisa de muitos números para comparar, para ver se é assim ou não é. A realidade nossa é que nós damos direitos aos criminosos, inclusive assassinos, de receberem a visita da namorada ou da noiva e fazer filho nela, que quem vai cuidar dele, quem é que vai ser. Entendeu? E tem um fator muito importante que não se pode deixar de considerar, que é que o filho de um criminoso, ele emula o pai. Ele quer ser o herói que o pai foi de enfrentar a polícia, não sei o quê, não sei o quê. Eu vi outro dia um programa de televisão que mostrava um adulto ensinando ao menino... Não, eu não sou a favor de nenhuma medida imposta ao indivíduo. Porque a China foi imposto, né? A China foi... Mas estão revendo isso agora Mas foi também. imposto. Quer dizer, Não, na China, a China não Imposto esterilizou não, foi ninguém. incentivado. Não, incentivado. A China não esterilizou ninguém contra a vontade. A China fez um programa muito bem feito, fui testemunha da elaboração do programa. O programa está fazendo 31 anos agora, fez 30 anos no ano passado, e eu estava lá quando ele foi instalado. E apesar de não ser um adepto do comunismo, eu tinha uma maneira de entrar lá sem passaporte, era dos meus colegas chineses que estavam querendo desenvolver um anticoncepcional masculino. Então, eles facilitaram as coisas. O meu passaporte escrito não é válido para a China, mas eu ia sem passaporte, entrava e tal e coisa. Mas posso lhe dizer o seguinte, a política não foi de não ter filho, foi de ter um filho só. Mas esse filho só podia ser 2 filhos, dependendo do sexo. Entendeu? Se fosse uma menina... Tem um desequilíbrio de muita... se fosse uma menina, podia fazer outro filho para ver se nascia menino, entendeu? E por causa disso, se o segundo filho nascia menino, muitas vezes davam fim à criança antes da hora. Que tipo de estímulo eles ofereciam, então, para a pessoa fazer isso? Era grana, era dinheiro? Era todo tipo de benesse, inclusive um trabalho melhor, um trabalho mais leve. Estímulos que as ditaduras podem oferecer. Vamos deixar claro, né? São estímulos que as ditaduras podem oferecer. Mas eu acho que essa medida foi muito boa, porque foi sendo aliviada e não decresceu, ninguém tentou desobedecer, porque viu os benefícios que estavam oferindo para os outros não estarem fazendo filho. Então, ninguém queria desobedecer. Também o que desobedecia não era morto, não era assassinado, não era preso nem nada. Mas ele não tinha promoções, ele não tinha férias. Havia uma maneira de você... estimular. Bom, mas lá eles tinham 1 bilhão de habitantes, você não pode brincar com uma história dessa. Hoje em dia, a Índia e a China estão acrescentando à população, e por isso eu estou tendo já uma atitude filosófica em relação ao Brasil, achando que aqui está tudo ótimo. Você repara que na China e no Japão e na Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, cada um dos 2 países, os 2 juntos têm metade da população do mundo, eles acrescentam à população, em 20 anos, uma população do Brasil, 180 a 200 milhões de habitantes cada 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, daqui a 10 anos, a população da China terá crescido mais um Brasil de gente. Então, eu
reconsidero a minha colocação comparando com os piores. Né? Os piores são esses. Mas enquanto a Índia ainda está patinando, a China já chegou na frente. Foi um comunismo meio capitalista e do qual ia fazer aquilo que o governante máximo deles, o Deng, dizia. O nosso ideal comunista é que todo comunista seja um milionário. Esquisito dizer isso, né? Mas ele disse isso, coisa gravada, e a televisão americana... Mas eu me lembro do Lula dizendo que ele não é aquele... Isso lá, Prisca Zeras, ele dizia, não quero que as pessoas deixem de frequentar o Gallery, eu quero é que todo operário possa frequentar o Gallery, ele disse. O Gallery, para quem não se lembra, era uma casa de luxo, um nightclub. Marina, se você me permite, eu deixei no ar aquilo de que as mulheres têm 5% de câncer de mama, eu queria insistir em vulgarizar, divulgar isso mais. Mas depois você tem que dizer por que a pílula do homem não passa. Digo já, mas repare, as mulheres brasileiras têm metade do risco de câncer de mama das mulheres norte-americanas. É muito importante que saibam disso, porque se fosse ao contrário, estava se repetindo isso todo dia. Mas como é a metade, não. Então não fala disso para todo mundo pensar que é igual ao da americana. Americana é 10% por vida. As brasileiras são 5% por vida. Mas não é bom exagerar um pouquinho para as pessoas ficarem não é bom, não. Atentas? Não é prestarem bom. mais atenção. Não, porque eu tenho muitas amigas que só foram descobrir ali na última hora, que se elas ficassem mais atentas... Estou falando como comunicação. Dizer, se você tem 100 amigas, você só tem uma que teve... Como você tem 200 amigas, 2 terão câncer de mama, se viverem mais de 50 anos. Porque se não viverem mais de 50 anos, a incidência é menos de 1%. Ela é 1% aos 50, 2% aos 60, 3% aos 70. Quer use, quer não use. Certo, mas não é bom ficar atento? Porque esse número 5% parece que não vai... Esse terror tem muitas desvantagens também. De fazer exames desnecessários, de fazer mamografia desnecessária, de fazer intervenções desnecessárias. Mas aí também parte disso, parte da culpa disso é dos próprios médicos também. Pois é, você exagera, né? Amedronta, vamos fazer e tal e coisa. A verdade é a seguinte, eu tenho um número de pacientes muito grande. Eu continuo trabalhando nesses últimos anos. Por exemplo, mamografia é feita, isso eu só aprendi há pouco tempo. A mamografia não é feita em tenra idade, não é isso? Não deve ser feita. Não é necessária. Não deve ser feita, prejudica. Prejudica em que sentido? O sentido? raio-x que estimula até provocar defeitos nas células e elas... Se você tomar muita mamografia, você está aumentando o risco de câncer de mama. Ela só é feita, deveria ser feita a partir... Só deve ser feita a partir dos 40 anos. E assim mesmo, com intervalos largos, de 2 a 3 anos. A partir dos 50 anos, que você deve fazer todo ano. Por quê? Porque você fez 50 anos. E os hormônios? Os hormônios você parou de produzir. O que é que eu faço na minha reposição hormonal? Eu dou uma quantidade de hormônio subótima. Em vez de lhe dar os níveis que você fabricava quando tinha 30 anos, que alcançam, no caso dos estrogênios, alcançam 500, 700 picogramas, eu dou 50 picogramas, 60, para você não perder o cheiro de mulher. Com que periodicidade? Mas vamos voltar uma vez por ano. Uma vez por ano. Vamos voltar para a fase... Nós temos gente muito jovem hoje na mesa. Vamos voltar para a fase produtiva. Fase produtiva. Por que é que os homens não... Por que é que os homens não tomam essa pílula? O que aconteceu com a pílula do homem? A pílula do homem, a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional do homem foi feita a partir de um produto natural. Isso já tira um pouco do interesse da grande farma, da indústria farmacêutica. Porque esse é um produto extraído da semente do algodão, qualquer um tem acesso àquele produto, aquela matéria-prima. Pelo preço barato, porque aquilo é jogado fora normalmente, é dado para o boi comer. Mas, doutora, há outras tentativas também de criação de pílulas com outras substâncias, né? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil achar uma pílula para o homem? O problema da pílula do homem, quando a gente dá a pílula da mulher, a gente bloqueia os hormônios dela, o pico do hormônio dela, e ela continua vivendo. Com a do homem, a gente não pode fazer isso, a gente tem que bloquear a produção de testosterona. E quando a gente bloqueia a produção de testosterona, não dá certo. Essa pílula era uma pílula fora do comum, porque não interferia na produção de testosterona, essa pílula. Se chamava Gossipol. Gossipium é o nome científico do algodão.
Então, o que é que você faz? Você tira do algodão a fibra, e o Brasil é um dos maiores produtores de fibra de algodão, e fica com a sementezinha que você usa para replantar, ou você esmaga, faz um tijolo com aquilo e dá para o gado comer. O gado, quando um touro come aquilo, ele fica muito mais ativo sexualmente. E isso daí impressiona. Eu tive uma vez em Guanambi, no interior da Bahia, só para ver o trabalho do pessoal que alimentava os touros com aquela torta de algodão. E fui para lá para passar uma semana vendo como é que eles faziam a alimentação do touro. Dizia, doutor, este touro daqui só come isso. E ele cobre as fêmeas várias vezes, que os outros não cobrem. Quando a gente bota dessa ração, eles cobrem as fêmeas mais. Aí é que eu vi como o camarada pode interpretar as coisas diferentes. Eu digo, eu vou ficar calado para todo mundo pensar que é isso mesmo que acontece, que é o comprimido que está aumentando a virilidade do touro. Mas o comprimido não aumentava, não, ela continuava a mesma. É que as fêmeas não engravidavam. E não engravidando, produziam aquilo que elas têm de melhor para estimular o touro. O cheiro de fêmea que não está grávida. Bom, outra vez cai a responsabilidade na gente. Mas e aí o touro cobria a mesma fêmea porque ela não engravidava. Porque quando ela engravidava, ele perde o interesse, entendeu? Doutor, agora, imaginando que um dia chegue a tal pílula para o homem, o senhor acha que o homem vai tomar essa pílula? Essa é outra questão. Pois é. Eu acho que o homem até pode tomar, mas você sabe, eu estive em Budapeste, no tempo do regime comunista, para o Congresso Mundial de População, para falar da pílula masculina. Já estava pronta para botar no mercado, eu não tinha achado quem quisesse comercializar. Acabei identificando um laboratório em Pernambuco que topou fazer a pílula e botar no mercado, pedi um registro no Ministério da Saúde e o Ministério negou e não deu satisfação. E não tinha efeito colateral, negativo. não tinha nada? Não, o efeito colateral era fazer o indivíduo ficar infértil. Não tinha efeito sobre a virilidade do homem, não afetava o fígado, fizemos uma montanha de estudos. Em chinês, publicamos mais de 200 trabalhos. E os chineses usam a pílula. Essa pílula usam. Mas o homem ficaria estéril para sempre? Não reverte. Quando para de tomar, passa uns 3 meses, ele volta a produzir espermatozoide. Mas e o que aconteceu em Budapeste? Em Budapeste, eu fui fazer a defesa, digo, bom, dependendo do apoio das mulheres, se as mulheres apoiarem, o movimento feminista americano estava todo lá. Inclusive aquela líder famosa, uma feiozinha, Betty Friedan. Betty Friedan, estava lá e foi ela que falou, na hora que eu comecei a falar, uns 10 minutos de fala, ela me interrompeu e disse, doutor, o senhor acha que nós lutamos a vida inteira para ter a decisão na nossa mão de fazer ou não fazer filho? O senhor acha que a gente vai abdicar isso? Quando o homem disser que está tomando pílula, a gente vai acreditar. Vocês sabem o que vocês são, o que vocês merecem, para ter credibilidade e jurar que estão usando pílula somente para fazer a transa e ir embora. E deixar conosco a responsabilidade, dizer que a pílula faltou. Eu fiquei atordoado porque as outras mulheres se levantaram também. Disse, que pílula masculina nenhuma. Eu digo, de repente, que as mulheres não iam me apoiar. O movimento feminista que rejeitou a pílula. Que rejeitou a pílula. O movimento feminista internacional, em Budapeste, Congresso Mundial de População, eu era o único que ia falar como cientista, o resto era político que tinha lá, e fui descrever os resultados que a gente tinha tido, que eram ótimos. Que a gente tinha já mais de 1000 homens que já tinham tomado a pílula, que não tinha efeito colateral, etc. Eu não entendi muito bem. Ela estava reivindicando para si ou para nós mesmas a decisão de engravidar ou não. Procriação. Quem vai tomar pílula somos nós quisermos ficar grávida, paramos de tomar. Pois é. Olha aqui, não tive o apoio das mulheres, eu não tive o apoio. E eu fui a Budapeste, até um pouco contrariado, que eu não queria me encontrar lá com o presidente Ceausescu, que eu achava que ele era o fim da picada. Mas fui e encontrei com o infeliz lá e fiz a minha conferência. Saí pelo fundo. Eu saí pelo... Havia tal animosidade no plenário do Congresso que eu nunca tinha sentido aquilo. Como é que não me deixa me ameaçar a mulher de retirar o direito à última palavra sobre a procriação, né? E eu achando que a psicose era masculina, né? Não, agora, não sei quem no Ministério da Saúde vetou a utilização do produto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mas aí por outros motivos. Aí outros motivos. O senhor não conhece não os sei, motivos. não me deram satisfação. Quando é que foi isso que vetaram aqui no Brasil? Vetaram, isso já tem uns quase 10 anos. É? Vou ter que fazer aqui um break. Estamos encerrando mais um bloco com o médico Elcimar Coutinho e o Roda Viva volta em seguida. Até já.
volta para o último bloco do Roda Viva com Elcimar Coutinho. Doutor Elcimar, neste bloco a gente faz aqui um balanço do programa. Paulinho Moreira Leite, o que você achou do programa? Gostei, achei bom, esclareceu todas as perguntas que a gente tinha para fazer. E não vou falar mais, porque assim vocês podem falar um pouquinho mais aí, tá bom? Fernanda Bassetti, suas impressões dessa entrevista? Eu achei muito bom. A única coisa que eu não te perguntei, que eu queria te perguntar agora, é a sua opinião a respeito de vacina para câncer do colo do útero. Se o senhor é a favor ou não. Espera aí, não, daqui a pouco. Silene. Também achei bastante interessante e fiquei também com uma última questão, ainda em relação à suspensão de menstruação. Não sei se eu posso fazer a pergunta agora ou... Faça. Porque o senhor disse que hormônio em excesso dá câncer. Aí eu fiquei pensando, mas quando se submete uma mulher a um tratamento prolongado para suspensão da menstruação, ela também não está sendo submetida a uma quantidade excessiva de hormônio, portanto, ela também não está em risco de ter câncer? Augusto Nunes. Eu gostei demais, o doutor Elcimar é muito inteligente e muito estimulante, sem nenhuma brincadeira. Eu vou deixar meu tempo para que ele possa responder as perguntas. Caruso, qual foi a imagem do dia e aquela sua reprovação do assunto? Olha lá, ele vai falar. Não, essa questão da reposição hormonal, que na verdade tudo começou quando seu pai levou o senhor numa quitanda, né? E aí o senhor viu que a banana é que é a chave da felicidade. Olha lá, doutora Elcimar, lá em cima, lá naquela tela, tá vendo? Muito bem. Agora, as suas impressões a respeito do programa, mas eu gostaria que o senhor respondesse, o senhor tem 2 minutos, respondesse a pergunta da Fernanda sobre a vacina e a pergunta da Silene sobre o excesso de hormônio. Referência à vacina, a vacina é um dos grandes avanços da medicina. E essa vacina levou muito tempo para ser desenvolvida e foi um sucesso, porque existem 4, principalmente 4 tipos diferentes de vírus que estão associados à patologia do colo do útero. E o câncer do colo do útero está realmente ligado à presença desse vírus no colo. É transmitido através da relação sexual, mas algumas mulheres podem, inclusive, pegar da mãe nascendo por via natural. A mãe tendo a doença. Então, hoje em dia, existem 2 tipos de vacina, uma que é divalente, outra que é tetravalente. A tetravalente abrange os 4 tipos de vírus. Nos Estados Unidos já estão começando a vacinar os meninos também, para nós liquidarmos com essa doença através da vacinação no mundo inteiro. No momento que todos estiverem vacinados, vai ser como o BCG, todo mundo vai receber essa vacina e acho que é uma coisa ótima. A pergunta da Silene sobre o excesso de hormônio na... Esse excesso que você está falando, o excesso é na dose, não é na duração. Porque a vida inteira você recebe hormônio do seu ovário. Desde os 10 anos de idade até os 50 anos de idade, você está banhando, todo mês você tem um banho desses hormônios. Se você vivesse na natureza como outros mamíferos, sem roupa, toda vez que você tivesse encharcado desse hormônio, os machos vinham atrás de você para fazer filho em você, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que faz parte da vida. É a vida. Sem hormônio não tem vida. Agora, as pessoas, às vezes, confundem hormônio com droga. Tem muita substância que chamam de hormônio que não é hormônio, é droga. Hormônio só tem 2 hormônios que nos interessam, que é a testosterona e o estradiol, no que diz respeito à parte sexual. O resto é droga, entendeu? Ou são derivados que não têm nada a ver com a história. Doutor Elcimar, mas eu acho que entendo a Silene também, vou esticar um pouquinho. Quer dizer, mas é vida, mas é uma transformação dessa vida, porque são mulheres que já deixaram de ser férteis, é que hoje se beneficiam dessa reposição, então elas ficam usando o hormônio por um tempo que a natureza não previu, não é isso? Não, e também, Gabi, eu queria saber, quando você suspende a menstruação, ainda antes da menopausa, você tem mulheres que suspendem a menstruação a partir de 15, 16 anos. Mas essas mulheres, para acontecer essa suspensão, elas têm que tomar uma medicação. O uso prolongado e excessivo dessa medicação não as deixa mais vulneráveis ao câncer? Não deixam. Pelo contrário, diminui a incidência de câncer. A suspensão da menstruação diminui a incidência de câncer. Eu tinha trazido até uma lista de efeitos benéficos de suspender a menstruação. O que eu uso para suspender a menstruação é 1 comprimido de anticoncepcional por ano, colocado debaixo da pele. É uma dose mínima para inibir a ovulação. Se inibindo a ovulação, você inibiu o resto.
entendeu? Você fica numa pseudogravidez que pode durar a vida toda e além dos 50 anos, você pode até... Eu tenho um paciente de 80 anos que estão igualzinho a mim, dança comigo e tudo, e faz reposição hormonal há 40 anos. Gabi faz somente há 33, 34 anos. Eu não sei, eu sou um resultado químico, querida. É uma química particular, pessoal, mas eu sou um resultado. Olha, não ganhou peso, está toda bonitona. Olha ninguém aqui, o acredita. nosso tempo acabou. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Eu acho que o senhor disse tudo o que gostaria. Claro que falta coisa. Faltou para a gente tantas perguntas, assim como devem ter faltado para o senhor muitas respostas. Mas a gente volta uma outra vez, tá bom? Muito obrigada, querido. Muito obrigado Obrigada. a você. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Silene. Obrigada, meninos. Obrigada a todos. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.